Bom dia, sexto ano. Olha, hoje é segunda-feira, dia 15 de março. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula no livro de língua portuguesa. Vamos falar sobre preconceito linguístico, um conteúdo muito importante. Bem, gente, como nós já vimos, a forma, de falar não é sempre igualzinha, não é exatamente igualzinha, mesmo todos falando língua portuguesa, aqui em nosso país somos falantes da língua portuguesa, mas ainda assim existem registros que são bem específicos, particulares, de cada povo, de cada grupo. Então vamos ver também essa variação, mesmo falando-se em língua portuguesa. Dentro da língua portuguesa existem algumas diferenças na forma de falar. Antes, a gente vai lá para a nossa correção, páginas 30 a 34, a gente aí tem correção dos conteúdos aplicados na aula anterior, Nós falamos sobre a linguagem, a produção de sentidos, a capacidade de simbolizar. Então, aí tem toda essa correção, A língua, essa diferença entre fala e escrita. Faça com atenção a sua correção. A gente vê que a comunicação também existe entre animais, Não somente os seres humanos se comunicam. Os outros animais também têm a forma deles para se comunicarem. E aqui observando, não somente a fala é uma diferença entre os seres humanos e os outros animais. Então, era para você colocar algumas outras. Na questão número 4, colocando falso ou verdadeiro nas afirmativas. Então, ficaria dessa forma, faça a sua correção com atenção. Temos aqui uma imagem. A partir dessa imagem, como a gente sabe, a imagem comunica, Então, a partir dessa imagem, a gente tem as perguntas, O que ocorre do primeiro ao quarto quadro, e aí a gente vê que o homem é criado por Deus a partir do barro, conforme a escritura bíblica, lá no livro Gênesis. Aí depois, na questão seguinte, observando ainda lá a imagem, O que a roupa e os pertences do homem, no quadrinho 6, revelam sobre ele. E aí que o homem, depois de criado por Deus, tornou-se independente, evoluiu. Então aí, interpretando toda essa imagem. E já lá no 7º quadrinho, a gente tem a imagem da destruição que é causada pelo rompimento dessa barragem do município de Mariana, que é a ideia que o livro trabalha, o fato, que o livro trabalha. Então aí, observa-se o seguinte, o sentimento de decepção, de desapontamento, porque a própria criação, foi responsável por esse desastre. Então, tudo contado a partir das imagens, de linguagem não verbal. E já que na questão 7, nós temos já um outro material, um jornal, Estado de Minas, e aí a notícia. Só que dessa vez a notícia é também sobre a barragem em Mariana, mas ela vem seguida por partes escritas e também imagens. Então aqui a gente tem uma outra forma de comunicação. E aí temos a linguagem chamada linguagem mista. E lá na questão 8, a gente vê que foi um fato que ocorreu em 2015, mas que atualmente a recuperação, os cuidados com as famílias, tudo ainda está em andamento. Eles ainda não conseguiram devolver ao ambiente todas as coisas que foram perdidas. Ainda tem muito a se fazer para reparar aquele dano. Aqui já na questão 9, vem falando, questionando sobre essa forma um pouco diferente dos telejornais. Num telejornal,
né, a pessoa vai fazer o quê? Vai se basear num texto escrito, porque é um instrumento de comunicação, a pessoa vai estar ali falando, mas ela terá que falar em situação um pouco mais formal. Então, por isso ela tem toda aquela escrita para ser acompanhada e ela levar ao público oralmente, né, falando. Importante a gente ver a situação, todo mundo pertinho. Mas aqui, olha, não está havendo comunicação. Então, nem sempre que as pessoas estão próximas, elas estão se comunicando. Muitas vezes, né, as pessoas estão ali tão pertinho e a comunicação não acontece. Então, é importante também nós observarmos essa realidade. E agora sim, a gente vai lá para o conteúdo de hoje, a variação e o preconceito linguístico. A gente tem aí, ó, nomes diferentes para o mesmo produto. Sacolé é chamado aqui no Rio de Janeiro, né? Aquele picolézinho que fica lá no saquinho. Em São Paulo, esse mesmo sacolé, né, chamado no Rio de Janeiro, em São Paulo é chamado geladinho. Já no Piauí, din-din. Aqui, olha, Minas Gerais, chup-chup. Estamos falando de um mesmo produto. E então esse exemplo aí no seu livro é para a gente começar a pensar e refletir, né? Ninguém fala da mesma forma e às vezes, como, né, um país como o nosso, tão extenso, olha que variedade de nomes para um mesmo produto. Então, a isso, né, nós chamamos de variação, é uma variação linguística, né, nomes diferentes, mas significando aí a mesma coisa, o mesmo produto, no caso, né, para nós aqui, o sacolé. O tempo inteiro estamos mudando a nossa forma de nos expressar. Apesar de a nossa língua materna ter apenas um nome, português, ela não é uma só. Ela é infinitamente diversificada. E aqui observando que essa mudança não ocorre somente como ali no caso, né, do sacolé, não. Nós mesmos estamos o tempo inteiro mudando a nossa forma de falar. A gente vê aqui, olha, por exemplo, né, uma conversa aqui com o diretor de uma escola, né? Nós vamos utilizar um tipo de fala. Se estivermos, né, com uma pessoa mais íntima, né, com o avô, com a avó ou com a mãe, nós já vamos ser mais livres na nossa fala. Então, já vamos utilizar uma outra forma. E também não é só isso não, falamos também de acordo com a nossa classe social. Por exemplo, aqui, né, a gente entende que uma pessoa que chega, sei lá, num certo nível de escolaridade, que tem uma função, né, no trabalho, que exija um estudo mais intenso, a gente percebe também uma certa forma diferente de falar do que de uma outra pessoa que se preocupou menos, estudou menos, que sua classe social é um pouco menos exigente no sentido, né, de conversar com pessoas com alto grau de escolaridade. Então, a gente também percebe diferença nessas formas de falar, e são todos, né, falantes da língua portuguesa. Até mesmo o local onde a gente vive influencia na nossa forma de falar, né? O morador das cidades grandes, o morador do campo, cada um tem uma característica sempre muito particular. Então, todas essas formas de falar são corretas e são chamadas variações linguísticas. Mas existe muita discriminação de uma língua ou de uma variante. E aí é isso. Nós chamamos, né, a essa discriminação de preconceito linguístico. Quando as pessoas querem, né, exaltar um tipo de fala, dizer que uma forma de falar é melhor do que a outra, e aí começa, né, a diminuir uma
em relação à outra. Chamamos de preconceito linguístico. E o preconceito linguístico tem origem em alguns mitos sobre a língua. O que são os mitos? Os mitos são explicações que, mesmo aceitas pelas pessoas, não têm fundamento científico. E aí o nome, né, para essas ideias. Mitos, coisas que não têm fundamento científico, mas muitos acabam acreditando. Olha aqui, o português é muito difícil, as pessoas sem instrução falam tudo errado. O correto é falar assim porque se escreve assim. Brasileiro não sabe falar português. Alguns dizem que quem sabe falar português, né, é o povo de Portugal. Quem fala errado é burro. Olha quanto mito, gente. Quanta coisa aí, quantas ideias que não têm fundamento científico algum. Primeiro, se eu já nasci falante da língua portuguesa, né, desde pequeno fui aprendendo com a família, a minha fala vai sair fluir naturalmente. E aí eu não posso dizer que português é muito difícil. As pessoas sem instrução, elas vão falar da forma delas e vão falar corretamente, né? Só que a gente viu na variação dela, né? Todos somos falantes da língua portuguesa e ela vai falar, né, de acordo com a sua vivência, de acordo com a sua realidade, então ela vai falar corretamente, não de repente obedecendo alguns padrões da gramática, só isso. Outra coisa, né, outro mito é o correto é falar assim porque se escreve assim. Né? A gente sabe que existe a gramática que vai pontuar algumas coisas importantes para poder fazer com que a nossa língua seja uma língua padronizada, mas isso não quer dizer que falar e escrever, né, de uma forma diferente, esse correto falar assim porque se escreve assim, né, não é bem essa a realidade. A gente escreve porque obedece os padrões da gramática e na hora de falar somos mais livres, tá bom? E aí essa história de quem fala errado é burro, olha isso. Né, aí já vem com essa ideia, fala errado, só porque está comparando a forma de alguém falar, de repente, com a gramática, com os padrões que estão ali na gramática. Isso não tem nada a ver com ser mais ou menos inteligente, não. Então, todas essas afirmações aí são mitos, né, e a gente não pode ter esses tipos de preconceito, não. Temos tipos diferentes de variação linguística. Nós já vimos que existe lá a gramática e que ela obedece regras, né, padrões para que todo o povo que fala a língua brasileira tenha um parâmetro, todos se compreendam e exista uma utilização assim, nacional, né, para que todos ali no momento necessário se identifiquem, mas existem várias formas diferentes e essas são chamadas variação linguística. Por exemplo, variação geográfica. Esta variação considera as características linguísticas dos lugares, como sotaque, vocabulário, como a gente viu lá, né? Sacolé, din-din. Alguns falantes, às vezes o acento, né, de uma palavra recai em uma certa sílaba e já de outro falante recai em outra, o chamado sotaque. Então a gente vê que existe essa variação geográfica de acordo, né, com essa característica do lugar. Existe a variação histórica. Todas as línguas naturais variam com o passar do tempo. E aí essa mudança vai ocorrer por causa até do desenvolvimento, né, do desenvolvimento humano. A forma de falar, as coisas vão modificando, os objetos vão sendo criados, alguns vão caindo em desuso. Então, existe uma variação também, uma mudança por causa da própria história. Aqui, olha, antigamente filosofia, farmácia, né? E aí a gente já não utiliza mais dessa forma. Essa escrita já não é mais feita assim. Existe uma variação também chamada sociocultural, que ocorre em função dos grupos sociais em geral.
também por causa do grau de escolaridade das pessoas e também do seu ambiente sociocultural, o lugar onde mora, né, o nível de escolaridade. Então é chamado variação sociocultural. A gente vê o seguinte, muito importante também, né, que são exemplos desse tipo de variação, são as gírias e também os chamados jargões, que são empregados geralmente por grupos sociais com o objetivo de identificação, né, do grupo, aquela ideia de pertencimento a um grupo. Por exemplo, aqui a gente ouve algum grupo falar aí, ó, sextou, e aquele grupo vai entender perfeitamente, hoje eu tô bolado, né? Isso aqui, olha, é uma forma, né, uma estrutura correta da fala, uma certa gíria de um certo grupo. A gente tem também a chamada variação situacional. O que é isso, né? É saber que a língua, ela varia também de acordo com a situação comunicativa. Por exemplo, em situações formais, é mais adequado qual registro? O registro formal da língua, né? Aquele que vai obedecer mais às regras da gramática. Mas em situações informais, aquelas, né, que eu estou ali conversando, eu estou interagindo, me comunicando com pessoas mais íntimas, então essas situações informais eu já não vou estar preocupada em ficar ali obedecendo regras gramaticais, então a minha forma de falar vai ser ainda mais livre. Então essa variação é chamada variação situacional. Além dessas, a gente tem ainda a variação diacrônica. A língua varia também de acordo com a variação aqui diacrônica, essa variação que existe também ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aí algumas palavras podem acabar sofrendo modificações na sua forma. Lá no início, né, aqui, olha, na nossa sociedade se costumava se referir a vossa mercê, aquela pessoa com quem se estava ali interagindo. Depois, essa palavra foi sofrendo modificações e aí tornou-se, num certo período, você. E se repararmos atualmente, nos nossos dias atuais, acabamos pronunciando somente o finalzinho dessa palavra. E aí a gente costuma dizer, né, você quer, você falou, e acaba não pronunciando esse vô de você. Então, é chamada variação diacrônica. Ou também variação de tempo. É isso, gente. Vamos aqui finalizando a nossa aula. Faça suas tarefas aí com bastante capricho e atenção.